Olá, servidoras e servidores. Hoje chegamos à última unidade, né, que é a unidade 3, e o tema é tão sensível quanto necessário, a relação entre liberdade de expressão e a comunicação institucional, né? Hoje nós vivemos em uma era em que a informação circula em segundos, mas nem sempre com responsabilidade. Se, por um lado, a liberdade de expressão é um pilar da democracia, por outro lado, ela não pode ser confundida com o direito de difundir mentiras, discursos de ódio ou ataques à honra de pessoas e instituições. Liberdade de expressão é um direito. Espalhar mentiras por interesse é um crime. Então, a gente começa pelo primeiro tópico, que é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito fundamental garantido na Constituição Federal, lá de 88, no artigo 5º, tá? Ela assegura que todo cidadão pode manifestar opiniões, ideias e pensamentos sem censura prévia. É essencial para a democracia, pois permite que a sociedade fiscalize governos, critique autoridades e participe do debate público. Mas, como todo direito, ela não é absoluta, tá ok? O Supremo Tribunal Federal afirmou diversas vezes: liberdade de expressão não protege discursos de ódio, incitação à violência, racismo ou desinformação intencional, tá? O papel da comunicação institucional, por outro lado, é a voz oficial do Estado. Então, ela deve ser e ela deve informar com transparência, garantir acesso a dados e serviços públicos, combater fake news com informações oficiais, fortalecer a confiança entre governo e sociedade, tá? E a comunicação institucional é guiada por princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Também estão lá no artigo 37 da Constituição. Um exemplo prático, durante a pandemia de Covid-19, enquanto circulavam boatos sobre vacinas, ou, desculpa, sobre vacinas, a comunicação institucional do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais teve um papel fundamental em divulgar dados oficiais, campanhas e orientações. Então, foi para orientar a população nesse momento, a comunicação institucional do Ministério da Saúde ela foi primordial, né, dirimindo dúvida, dirimindo questionamentos sobre os efeitos da vacina, sobre a eficiência da vacina, como foi colocado em xeque inúmeras vezes, né? Então a gente ficou aí muito receoso, algumas pessoas ficaram receosas de tomar a vacina. Então, a gente também tem um tópico no trabalho, que é o conflito entre a liberdade e a responsabilidade. O grande desafio está em conciliar a liberdade de expressão com a comunicação institucional responsável. E eu pergunto para vocês, onde termina a liberdade de expressão e comunicação? Desculpa. Onde termina a liberdade de expressão e começa a responsabilidade pelo que se compartilha? Vocês têm ideia? Então, o limite está justamente no impacto social da informação. Se uma opinião pessoal é publicada em rede social, pode gerar debate. Mas se essa opinião contém mentiras sobre serviços públicos, eleições e políticas ambientais, o dano pode ser imenso, tá? Então, vou dar mais um exemplo real, que em 2023, uma onda de fake news que dizia que o governo havia autorizado a exploração internacional de terras indígenas na Amazônia. Essa informação era falsa, mas gerou indignação, protestos e até ameaças a servidores. Aqui vemos claramente que não era liberdade de expressão, não era uma liberdade de expressão, mas é um serviço de desinformação com interesse político e econômico, tá? E, tendo em vista isso, a gente tem o combate das fake news nas eleições na Amazônia. Então, no Pará e em toda a Amazônia, a questão é ainda mais delicada. Durante eleições, grupos mal intencionados espalharam fake news para influenciar votos, atacar adversários e até instituições. Notícias falsas sobre urnas eletrônicas, desmentidas pelo TSE e por órgãos técnicos, que ainda assim geraram desconfiança em parte da população. Esse é um dos exemplos
que são mais factíveis, né? A gente tenha conhecimento prático dessa situação toda. No contexto da Amazônia e da COP, o risco é semelhante. Grupos econômicos podem difundir boatos sobre políticas ambientais. Fake news podem colocar comunidades indígenas contra, contra medidas de preservação. Informações distorcidas podem fragilizar a credibilidade do Brasil diante o mundo todo. Então, uma reflexão para que a gente possa avançar. Se a COP30 será palco global da luta contra as mudanças climáticas, o combate à desinformação será tão importante quanto a assinatura de acordos. Então, a gente tendo em vista essa assinatura de acordos, né, essa luta contra a desinformação, a gente tem a responsabilidade dos servidores públicos, né, que como servidores, todos nós temos o papel, né, aliás, temos os papéis cruciais. Como cidadãos digitais, devemos exercer nossa liberdade de expressão com responsabilidade e um compromisso com a verdade. Como agentes públicos, devemos zelar para que a comunicação institucional seja clara, transparente e confiável. Isso significa que um servidor não pode usar redes sociais pessoais para difundir mentiras sobre os serviços públicos. Ele deve apoiar a divulgação de dados oficiais e de interesse público. Precisa ser cuidadoso para separar a opinião pessoal da informação institucional. A opinião é livre, mas a mentira não. A liberdade de expressão e dever de checagem. Tá? Então, a gente precisa ter esse eco na cabeça aqui, né? Essa frase, né, que o nosso dever fundamental é checar a informação, sempre. Antes de compartilhar, verificar as fontes, buscar canais de confiança e oficiais, né, para ter a confirmação da informação. Se for sobre serviços públicos, consulte o site do governo, ok? E se deve intensificar em períodos críticos, como eleições ou grandes eventos institucionais, essa atuação. Tá? Então, a gente tem que ter esse alerta maior nesses períodos. Então, eu vou pedir para que vocês imaginem, ou se imaginem, que durante a COP circulasse nas redes sociais notícias de que Belém decretou lockdown e cancelou os eventos. Se falsa essa informação, pode afastar investidores, prejudicar o turismo e afetar a imagem institucional do Brasil, quando não checada. E se checada, validada e descartada, né? E a gente tem aí um compromisso com as ODS, né, a Agenda de 2030, e o papel da informação, né? A relação entre liberdade de expressão, comunicação institucional e o combate às fake news conecta-se diretamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Tá? Então, a gente tem aqui 4 objetivos que são elencados, né? Que é a ODS 16, a 10, a 13 e a 17. Todas essas ODS nós vimos nas aulas anteriores, mas eu vou repetir, né? A ODS 16, que é paz, justiça e instituições eficazes, combater a desinformação e fortalecer a confiança nas instituições. A 10, que é a redução das desigualdades, garantir que todos tenham acesso à informação correta. A ODS 13, que é a ação climática, que é combater fake news ambientais é fundamental para a política de preservação. E a ODS 17, parcerias e meios de implementação. Tá? Então, a cooperação internacional exige comunicação transparente. Tá, ok? Sem informação verdadeira, não há governança democrática. Sem comunicação institucional confiável, não há política pública eficaz. Então, em cima disso, a gente tem as consequências legais da desinformação, né? Difundir mentiras por interesse não é apenas antiético, pode ser crime. Tá? O Código Penal prevê punições para calúnia, difamação e injúria. A legislação eleitoral pune a divulgação de fake news durante campanhas. E a LGPD prevê sanções para o uso devido de dados em desinformação. Tá, ok? Aí eu vou trazer um exemplo real e prático. Em 2020, o TSE cassou o registro de candidatos que usaram fake news como estratégia de campanha. Então, é perigoso, muito perigoso você usar as redes sociais para isso.
Então, a liberdade de expressão protege a verdade. A mentira intencional se enquadra como crime, tá ok? Um exercício mental para vocês. Então, pensem aí em algo que você compartilhou nos últimos 30 dias em uma rede social. Aí eu pergunto: você verificou a fonte antes de compartilhar? Era opinião ou informação? Poderia ter causado algum dano a alguém ou a uma instituição? Agora imagine todos os servidores públicos aplicando esse filtro. Quanta desinformação poderá ser evitada? Hein? Então eu deixo uma outra pergunta aqui para vocês. Como equilibrar o direito à liberdade de expressão com a responsabilidade de proteger a democracia contra a desinformação? E eu já deixo minha resposta também. O equilíbrio está na ética e na consciência crítica. A liberdade deve ser plena para expressar opiniões e fiscalizar governos, mas não pode ser usada como escudo para difundir mentiras. Então, cabe a cada cidadão, e especialmente ao servidor público, ser guardião da verdade e defensor da comunicação transparente, tá ok? A gente chegou aqui ao final da aula 15, e também ao final da aula 3, da unidade 3. E a gente sai daqui com a clareza que a liberdade de expressão é direito inegociável, que a comunicação institucional é dever do Estado para garantir a transparência. Difundir mentiras por interesse é crime e ameaça à democracia. No Pará, na Amazônia e em todo o Brasil, nossa missão é clara: fortalecer a cidadania digital, combater a desinformação e garantir que a COP30, as eleições e as políticas públicas sejam pautadas pela verdade. E eu finalizo aqui com uma frase: a liberdade constrói democracias e a mentira as destrói. Tá ok? Agradeço a vocês, obrigado. A gente tem um encerramento no próximo vídeo e a gente se fala aí mais à frente.